Bom dia! São exatamente 9h45 e a capital paulista amanheceu com sol. A temperatura mínima é prevista de 19 graus e a máxima de 32. Começa agora o MAC Notícias e veja os destaques de hoje. Quem não gosta de se divertir jogando uma partida de videogame? Mas para muitas mulheres, esse divertimento tem se tornado um trauma, graças ao preconceito de muitos jogadores. A Rua 25 de Março é considerado o maior centro comercial da América Latina. Viemos conferir como estão os negócios, mesmo em tempos de crise. Conheça um projeto diferente de leitura como o ônibus biblioteca. – 2015 está sendo um ano muito conturbado na economia brasileira. Segundo especialistas, a inflação poderá atingir a marca de 10% anual. A repórter Cristiane Teixeira foi até a Rua 25 de Março, em São Paulo, para conferir como está o poder de compra do brasileiro com a proximidade do Natal. É com você, Cristiane. Em uma pesquisa elaborada pela SP Tours, foram entrevistadas mais de 1.400 pessoas para elaborar o perfil do frequentador da Rua 25 de Março. O estudo mostrou que 76% dos frequentadores são paulistanos, outros 15% de outras cidades do estado de São Paulo e 9% vêm de outras regiões do país. O surpreendente fica pelo marco da movimentação financeira do local, que alcança diariamente 120 milhões, podendo chegar a 300 milhões diários em datas especiais, como o Dia dos Namorados e Natal. A Rua 25 de Março é considerada o maior centro comercial da América Latina, que atrai brasileiros e estrangeiros. Mesmo em tempo de impasse econômico, percebemos que as ruas continuam movimentadas e o comércio abundante. Faltando 2 meses para o Natal, viemos conferir como estão os negócios, mesmo em tempos de crise. A senhora veio para 25 de março para comprar coisas para o Natal? Foi. E como vai ser o seu Natal nesse final de ano? Olha, esse final de ano ele tá mais pobre um pouco, viu? Por causa da crise, né? Mas a gente veio em busca de preço baixo. Eu acho que aqui tem mais variedade. Eu vim aqui mais por causa da variedade, o preço também ajuda um pouco, né? E o senhor pretende vir aqui na 25 de março, depois para comprar mais lembrancinhas, ou o senhor pretende comprar em shopping, varejo? Não, é aqui mesmo. Não tem como, se aqui tá caro, você imagina no shopping. Tem que ser aqui mesmo. Aqui é o shopping do pobre, né? É a 25. Cristiane Teixeira. O comércio em geral vem sofrendo com a crise econômica que o país está enfrentando neste ano. Com as taxas de desemprego nas alturas, é difícil decidir com o que gastar, trocar de roupas, trocar de carro, comprar roupas novas, acompanhar as novidades tecnológicas, pagar as dívidas, fazer novas. Segundo a Federação do Comércio do Estado, o paulistano está recuando nos gastos, 6,5% a menos que o mesmo período do ano passado. A época das vacas magras chegou. A cidade de São Paulo é conhecida por ser uma grande metrópole. Se espera dela acessibilidade, mas não é o que acontece nas ruas do antigo centro. A repórter Nádia Pontes flagrou um desses problemas. Problema em calçada não é nenhuma novidade na cidade de São Paulo, mas é descaso quando o buraco está aberto há mais de um mês num local muito movimentado, como a esquina entre a ladeira Porto Geral e a Rua 25 de Março. Pior ainda, quando a própria população faz dele um depósito de lixo, que na primeira chuva pode levar esses resíduos às ruas e bueiros. Mudando de assunto, o futuro de Eduardo Cunha no plenário pode ficar a critério de deputados petistas. Ao vivo, o repórter Caio Salles tem mais informações sobre o assunto. Bom dia, Caio. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Túlio. E é isso mesmo.
Após 10 meses de batalha com o governo e com o PT, o destino do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, poderá ficar na mão de 2 deputados petistas. 8 dos 13 integrantes do Conselho de Ética disseram que as declarações de Cunha no final de semana reforçam a necessidade de levar adiante a investigação por quebra de decoro. Caso o relator Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, confirme a sinalização de que dará seguimento ao processo, faltariam apenas 2 votos para que se obtessem a maioria. É com vocês aí no estúdio. A obesidade infantil vem crescendo a cada ano no Brasil, se aproximando de países como Estados Unidos, que enfrentam esse problema há anos. Apesar da questão não ser novidade, parece estar longe de ser solucionado. A repórter Larisa Finesse foi atrás de respostas para esse problema tão atual na nossa sociedade. A Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, e a projeção é que em 2025, cerca de 2,3 milhões de pessoas estejam acima do peso. O número de crianças com sobrepeso poderia chegar a 75 milhões, caso nenhuma atitude seja tomada. No Brasil, 1 em cada 3 crianças se enquadra neste perfil, de acordo com o levantamento do IBGE. Os números impressionam e a ascensão recente foi intensa. Isso porque em 1989, 26 anos atrás, 13% da população infantil entre 5 e 9 anos de idade tinham mais gordura no corpo do que deveriam. A obesidade infantil tem atingido muitas crianças nos últimos anos. As famílias precisam de uma alimentação mais saudável, com cenoura, tomate e deixar o refrigerante de lado. Conversamos com a nutricionista Eliana de Souza Fázio para saber o que ela tem a nos dizer sobre esse assunto. Que normalmente os hábitos alimentares estão fechados aos 7 anos de idade. Então a gente tem todo esse período da primeira infância para estimular a criança a comer alimentos saudáveis. Então tem que ser uma rotina. Então, por que oferecer refrigerante? Por que os pais põem refrigerante ao lado do prato sem a criança nem pedir? Então, na verdade, é um mau hábito da família que é transferido. Então, normalmente a criança às vezes não pediu doce, mas a casa está cheia de doce. Então, como que eu vou querer que o meu filho não coma se por todos os lados da casa tem doce? Então, meu filho come muito bolo, mas quem prepara o bolo? Na verdade, a criança não são os pais. Então, a gente precisa proporcionar um ambiente mais saudável, assim como a atividade física também. A obesidade infantil pode gerar adultos com sérios problemas de saúde. Uma campanha séria e focada em resultados concretos não seria uma má ideia para uma sociedade que já enfrenta os males da falta de atenção às nossas crianças. Quem nunca se deparou com uma superlotação no transporte público em nossa cidade? O repórter Guilherme Garelha flagrou a intensa realidade do paulistano. Bom, essas imagens são da estação São Bento, às 3 horas da tarde. Como vocês podem perceber, a movimentação pode ser comparada com a do horário de pico. E veja a seguir. Conheça a biblioteca que circula pela cidade de São Paulo. O MAC Notícias volta em instantes. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo.
da Educação divulgou uma avaliação nacional de alfabetização. Segundo a pesquisa, 1 em cada 5 alunos do terceiro ano do ensino fundamental não sabem ler frases, somente palavras isoladas. A repórter Isabela Gouveia tem as informações. Bom dia, Isabela. Bom dia, Fernanda. De acordo com o Ministério da Educação, 1 em cada 5 crianças não consegue ler frases. A estimativa é contabilizada a partir da Avaliação Nacional da Alfabetização, que diz que a maioria das crianças só consegue entender ideias explícitas em textos. E, para piorar, 1 em cada 5 delas só consegue ler palavras isoladas. A avaliação não será repetida esse ano por conta da demora da divulgação dos resultados do ano passado, o que impossibilita o governo da tomada de políticas públicas. A leitura é essencial para o conhecimento e desenvolvimento do ser humano. Pensando nisso, o Mackenzie investiu na biblioteca móvel. Saiba mais com Ana Carolina. 7 a cada 10 brasileiros não leram um livro sequer no ano de 2014. Isso é o que afirma a Federação do Comércio do Rio de Janeiro sobre os hábitos culturais, feita em 70 cidades de 9 regiões metropolitanas. Atualmente, cerca de 13 milhões de brasileiros são analfabetos. O Ministério da Cultura e da Educação desenvolveram uma iniciativa de contribuir para a redução desse número. Com certeza você conhece esse veículo, mas já pensou em utilizá-lo não só como meio de transporte? O ônibus biblioteca é uma iniciativa que visa levar informação a pessoas com pouco acesso a livros, periódicos e gibis. São 107 bibliotecas móveis, sendo 51 dentro dos bairros paulistanos. O leitor pode vir e ler aqui mesmo no ônibus ou pegar emprestado. Em média, cada veículo transporta um acervo diversificado e de qualidade de 3.500 a 4.000 exemplares, entre livros, revistas, jornais, gibis, mangás e audiolivros. Quantos pontos fixos existem hoje em São Paulo? São 72 pontos fixos nas zonas norte, sul, leste e oeste. Nós temos 27 localidades de atendimento na zona sul, 3 na zona oeste, 24 na zona leste e 18 na zona oeste. São escolhidos justamente por não ter o equipamento cultural próximo. De janeiro a setembro de 2015, os ônibus biblioteca tiveram mais de 17 mil matrículas, 253 mil empréstimos e mais de 500 mil consultas. Eu acho dessa iniciativa muito boa, porque as crianças, além de viajar além das fronteiras, conhecer mais, é uma iniciativa boa. Elas leem bastante, sabem os objetivos, a criança fica... coisas que a gente não pode fazer em casa, muitas vezes o livro leva além das fronteiras. Sou coordenadora do ônibus biblioteca há 3 anos. Atualmente estou no ônibus 4050, aqui da Zona Sul, no Jardim Miriam. Esse projeto realmente é muito significativo, não só por você fazer empréstimos ao leitor, mas também você levar para a comunidade, estabelecer esse vínculo. Para adentrar ao mundo do conhecimento é só chegar. O horário de funcionamento do ônibus biblioteca é de terça a domingo, das 10 às 16 horas. Mas a partir do ano que vem, o horário passará a ser de segunda a sábado, das 10 às 16 horas. A luta da vida, eu sozinho estar. Sozinho na vida, em seu movimento, ou curtindo o amor a cada... Em tempos de acessibilidade, inclusão digital, tempo das redes sociais, onde tudo é feito na palma da mão, o brasileiro ainda não criou o hábito da leitura. Acompanhamos na matéria que 70% da população não leu um livro sequer no ano passado. Isso é preocupante. Mas seria o governo o único culpado? São poucos os que usam aplicativos para leitura de livros. Dá para contar nos dedos quantos e-books eu vi em público. Vamos acordar, Brasil. A mudança começa desde já. O governo da presidente Dilma Rousseff prevê a implementação do imposto CPMF para ajustar a crise brasileira. O repórter Plínio Aguiar tem as informações. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Túlio. Com a pior recessão em curso e projeção de rombo, a presidente Dilma Rousseff corre contra o relógio para aprovar no Congresso medidas de ajuste fiscal e, assim, evitar que a crise na economia brasileira contamine as projeções de 2016. A principal aposta para colocar as contas em dia é a recriação da CPMF. O governo vê a implementação do tributo como fundamental para o cumprimento do superávit do próximo ano. Plínio Aguiar, para o MAC Notícias. Agora temos informações de um flagrante de uma das 46 ocupações em escolas da capital e da região metropolitana.
Confira as imagens. Estou aqui na Escola Estadual Fernão Dias, na zona oeste da capital, onde está ocorrendo uma ocupação por parte dos alunos como forma de protesto contra o anúncio da reorganização escolar do governo Geraldo Alckmin. Os alunos estão ocupando aqui a escola desde terça-feira passada, desde o dia 12, já faz uma semana, e você pode ver aqui diversas faixas de protesto. Combater a reorganização, ocupação, comitê de luta direta contra a opressão político-social, protestos até mesmo contra políticos como Cunha, fora Cunha, PEC 215. Você pode ver ali que a polícia fez um cerco para que as pessoas não acessassem a entrada da escola. E o governo vem negociando, né, com os alunos uma forma pacífica de tentar desocupar a escola. Estão realizando diversas atividades culturais aqui, sarais e rodas de samba, e ainda não tem previsão para que a situação seja resolvida. E no próximo bloco você vai ficar sabendo: cresce o número de meninas que jogam videogame. Não saia daí! Você sabia que cerca de 1 milhão de pizzas são consumidas diariamente em São Paulo? São aproximadamente 200 mil pessoas trabalhando na produção e entrega de tudo isso, nesse setor que, anualmente, fatura em torno de 4 bilhões de reais por ano. Que delícia, hein? – 2016 promete ser um ano musical para a cidade de São Paulo. A repórter Cristiane Teixeira tem uma boa dica para quem gosta da exposição. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Túlio. O Museu da Imagem do Som de São Paulo marcará uma exposição sobre Frank Sinatra, prevista de julho a outubro de 2016. Intitulada Sinatra, um ícone americano, a exposição conta com a curadoria do Grammy Museum de Los Angeles, em parceria com a família do cantor. Entre os 200 itens expostos que marcam o centenário do artista, estarão seu primeiro Oscar, de 1945, seu famoso chapéu de feltro, uma caderneta de anotações, gravações dele com filhos e netos, e trechos dos seus mais famosos filmes. Cristiane Teixeira, para o MAC Notícias. Você conhece alguma menina que joga videogame? De acordo com um estudo feito pela International Software Association, elas são o maior público de games do mundo. Olhos atentos, mãos firmes no controle. E a posição no sofá, bom, é a que for mais confortável para elas. É assim que a jornalista Ana Beatriz e a estudante de química Adriana Rendelucci se divertem em seu tempo livre, jogando videogame. Elas são duas das milhares de representantes de um crescimento histórico no universo dos jogos eletrônicos. De acordo com um estudo da Entertainment Software Association, as mulheres são, agora, o maior público de games no mundo. Mas por mais positivo que seja esse crescimento, ele guarda um lado negativo. Com a crescente aposta dos novos consoles em jogos online, as mulheres acabam expostas à violência, que as constrange e as afasta dos games. Quando eles percebem que você é mulher, rola uma química diferente. E acontece algumas coisas. Tem algumas possibilidades de coisas que podem acontecer no videogame quando você é mulher. Quando eu vou jogar, eu prefiro, sabe, não interagir, não falar nada, fico na minha. Se puder no meu nick nem mostrar que sou menina, é melhor ainda. Eu já ouvi um cara falando que mulher que é mulher não joga. Porque se mulher joga, ela é vagabunda. Esconder seu gênero
ou simplesmente abrir mão de jogar é uma tática de defesa empregada por muitas garotas. O que será que motiva esse comportamento agressivo em relação às mulheres jogadoras de videogame? Além de professora universitária, Darcy Hanashiro é pesquisadora de gênero. Para ela, a resposta pode estar no conteúdo dos jogos. Que o próprio conteúdo, ele pode estar passando alguma coisa, né, que tende a valorizar muito mais um comportamento masculino, que, de acordo com alguns estudos, mostram que são comportamentos muito mais voltados à competição, por exemplo, à guerra. As jogadoras concordam, em parte. Eu acho que é uma coisa mais da cultura de cada lugar mesmo. Eu acho que não influencia tanto quem tá por trás. Qual é a porcentagem de meninas que jogam videogame desde criança? É muito baixa ainda. Porque a menina ainda é criada de outra forma. Por que você supõe que eu não posso estourar uma cabeça de zumbi com um headshot lindo da minha crossbow? Por quê, né? O número de casos de cachumba aumentou 82% em relação a 2014. Neste ano, já foram registrados 215 casos da doença. A repórter Fernanda Pilão está ao vivo com mais informações. Bom dia, Túlio. Bom dia, Fernanda. O aumento de casos... Ai, Deus. Ai, não consegui. O número de casos de cachumba em São Paulo aumentou 82% em relação ao ano passado. De acordo com dados do Centro de Vigilância Epidemiológica, foram registrados 215 casos e 36 surtos da doença. Até o momento, 2 mortes foram confirmadas, porém o governo não quis entrar em detalhes. A Secretaria da Saúde diz que a situação não é alarmante e que se deve a uma falha na imunização, principalmente das pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina. Fernanda Pilão para o MAC Notícias. Vamos agora com os destaques dos principais jornais internacionais. Nesta terça-feira, aconteceu um debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos. A eleição será no dia 8 de novembro de 2016. Protestos contra o racismo nas universidades dos Estados Unidos acontecem em diversos estados, como Michigan, Carolina do Sul e Missouri. A polícia de Buenos Aires chegou ao distrito de Merlo e aguarda a ordem judicial para desocupar território que tem servido de abrigo para muitas famílias. O autor Manuel Soriano levou o Clarim Prêmio Nobel 2015. Este ano, o jornal completa 70 anos de existência. O candidato à presidência da Argentina, Daniel Scioli, acusa o também candidato Maurício Macri de realizar promessas e não cumpri-las em campanha lançada na última terça-feira. As eleições aconteceram no dia 22 de novembro. O MAC Notícias fica por aqui. Tenha um bom dia! Mas antes, fique com a nossa crônica. Cores, caminhos, consolação e seus contrastes. Construções antigas, casarões, a igreja e a Praça Roosevelt dividem lugar com arquitetura moderna. O muro sendo pintado na esquina com a Piauí, pontos de ônibus reformados e obras no asfalto. A calçada e a ciclovia lado a lado, tomadas por jovens, idosos, crianças, moradores do bairro e também por estrangeiros. Em meio à confusão do trânsito agitado, motoqueiros e frentistas, surge a figura de um ciclista quase artista pelas manobras que faz. Apesar do som caótico das buzinas, os passos apressados e o cheiro forte do escapamento do ônibus, a calmaria. O barulho se transforma em melodia. Eis que vejo um homem ajoelhado entoando algumas notas em um instrumento improvisado, no meio da calçada que divide os dois sentidos da rua. O musicista passa despercebido por muitos que fazem do trajeto uma rotina. Os veículos não param de passar, as calçadas contam dezenas de cabeças a cada minuto e mais um dia se vai. São 2h da tarde, mas o céu faz lembrar a noite. Em instantes, percebo que dentre os contrastes dessa rua tem algo que nunca muda. Amanhã tudo será igual.